Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao... Não sei, mas talvez o primeiro de muitos. Sei que o assunto é futebol e mais precisamente Copa do Mundo. Isso aí. Há quem diga que falaremos mal do Neymar, mas isso é pura mentira do inimigo. Temos muita coisa em comum entre torcedores de times diferentes. Temos em comum que somos cristãos e estamos decididos a falar de futebol. Então, não se surpreenda se sair alguns glórias, línguas estranhas, mas nos comprometemos em transmitir para você com fidelidade e falaremos para você o que foi falado de línguas estranhas. Sente-se no sofá, se aproxime, porque tá no ar. No programa de hoje teremos... Vamos lá, né? Eu vou logo avisar. Se você é crente, tá aprumado na rocha, isso é bom, né? O negócio vai ser bom hoje, hein? Podemos torcer, podemos. Mas até onde podemos fazer coisas que possam desagradar a Deus? E acho que o povo brasileiro tá igual o povo judeu na expectativa do Messias, né? Contra o Palmeiras. Pode falar Palmeiras aqui? Pecado, é pecado. E eu chamei palavrão nesse dia, alterado. Não se aguentou. Não me aguentei. Foi pra carne. Fui pra carne. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu tô com dois fera. Olha só os homens. Eita! Um já veio de Gaviões da Fiel. Tive que usar a melhor roupa para participar desse evento. E o outro veio de roupa de crente, que nem eu. Estamos com a mesma camisa, né? Da mesma igreja, né? É, da mesma igreja. De que igreja é? Digno ao Cordeiro. Estamos aqui com a mesma camisa, só muda que uma é preta e outra é branca, é porque eu tenho dificuldades em usar preto, né? Há quem diga, sabe os porquê, né? É só olhar pra trás de mim aqui, a dificuldade de eu usar preto. Quase tudo é preto. Mas quero apresentar primeiro o Márcio Couto, seja bem-vindo. Obrigado, Gessé, obrigado pelo convite. Paz do Senhor. Ai, senhor. Zafenati, ou melhor, Ítalo Zafenati. Pai do Senhor, pastor Gessé, pastor, amigo meu, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Eu vou logo avisar, se você é crente, tá aprumado na rocha, isso é bom, né? O negócio vai ser bom hoje, hein? Ai. Não reparem a bagunça, o estúdio foi projetado para uma única pessoa, que é esse que vos fala. E aí o Senhor multiplicou. É, o Senhor multiplicou. Mas se você gosta da ideia da multiplicação, então você já parou para pensar na possibilidade de ter um monte de crente falando de futebol, sei lá, semanalmente pelo menos? Já pensou? Já pensou? Que loucura seria? Seria muito bom. Tem isso no mundo, no universo? No... Olha, ainda não vi ainda, né? Nós estamos inaugurando esse negócio. Alguém que, se o jogador, porventura, não faz o gol, aí você, ao invés de chamá-lo de... Você chama de incircunciso, fariseu, né? Não tem, né? Acho que é o primeiro. Então vamos embora falar de Copa do Mundo, senhores. Sim. Primeiro começar pela expectativa de vocês, da seleção. Como é que tá o coração aí, Márcio? Tá? O Hexa vem? Olha, os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Contudo, vou torcer sim para o Brasil. Espero que os jogadores convocados façam uma boa Copa. Uma boa Copa, né? Mas assim, com os pés no chão. Vamos torcer com os pés no chão. Porque a gente sabe que... Eu acompanho futebol, pelo que a gente tem visto, falta muita coisa para que a confiança nessa seleção cresça, né? A gente torce, mas com o pé no chão, porque a gente tem visto muita coisa que falta. Zafenati. Cara, é melhor Zafenati ou melhor Ítalo? Pode chamar de Zafenati, pensar em inglês como Zafenati. Zafenati. Olha, essa Copa do Mundo, né, acompanhei já, eu tive a oportunidade de assistir, né, 2014, 18, 22 e agora 26. Eu acredito que parece que a expectativa do povo brasileiro tá muito maior nessa Copa, né? Não sei por ser a última Copa do Neymar, né? Então a galera tá com uma expectativa muito alta, né? Sim. Até questão de organização de rua, pintura de rua, parece que a intensidade tá maior. Sim. E eu acredito que não só os torcedores, mas os jogadores, né, por ver que, de alguma forma, né, falando do Neymar, por ser o ídolo da seleção brasileira,
a galera vem com mais fogo e garra, né, pra Copa do Mundo. E acho que o povo brasileiro tá igual o povo judeu na expectativa do Messias, né? De ganhar essa Copa do Mundo, né? Faz sentido. Então eu vejo uma expectativa muito alta, né? E eu, como torcedor, né, como apaixonante por futebol, mano, pra mim é muito bom ver futebol todo dia, né? Então, tô muito feliz de acompanhar, né? E é isso, né? Apaixonado por futebol. Pode isso, crente pode gostar de futebol a esse nível. Olha, eu já sei, claro, entendendo as definições de paixões, né? Sim. Mas superficialmente eu posso dizer, sim, sou um apaixonado pelo América, assim, gosto do América demasiadamente. Só que não chega no nível de ser aquilo que ocupa o lugar de Deus. Sim, Como não. é que é esse, já que a gente tá entre irmãos aqui, e o assunto vai girar em torno de futebol, mas futebol na perspectiva cristã. Sim. Eu faço um programa na perspectiva de um torcedor americano para torcedor americano. Olha, pela primeira vez estou falando de futebol na perspectiva de um cristão. Como é que o cristão lida com isso aí? E as paixões que o futebol... Porque é um negócio, né? Sim. Fervoroso, né, Márcio? Sim, é verdade. Podemos torcer, podemos. Mas até onde podemos fazer coisas que possam desagradar a Deus? Um exemplo. Tem coisas que o Corinthians canta, que a torcida do Corinthians canta, que eu não Sim, canto. Eu não vou falar aqui quais músicas, mas eu não tô falando por conta de palavrões ou coisa Sim. assim, não. Tem músicas que a torcida do Corinthians canta que eu não canto. Como cristão, eu não defendo. Já gritei gols antes de Cristo, de uma forma muito mais explosiva do que a forma como eu grito hoje. Aham, Tá entendendo? sim. Já chorei por um grito de gol. Já rapaz. chorei, foi. Não, isso antes de Cristo. Já chorei mais cedo, né? A gente estava falando sobre as duas faces da moeda, né? Que eu já experimentei. Eu me lembro em 99, ainda não estava no Senhor, quando o Corinthians foi para uma semifinal para os pênaltis contra o Palmeiras. Pode falar Palmeiras aqui? Pecado, é pecado. Não falando do porque eu tô Vasco. usando o terno, né? Mas assim, eu me lembro daquele pênalti, né? Disputa de pênalti, que o Corinthians perdeu contra o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Eu chorei com aquilo, foi como se... Eu estava em Salvador ainda. Chorei com aquilo, dormi mal aquela noite, como se um parente meu tivesse morrido naquele dia. Eita. Foi triste. Mas também já gritei gol chorando Sim. e tal. Isso antes de Cristo. Depois que a gente vai lendo as escrituras, depois de que a gente continua torcendo. Sim. Continua torcendo. Mas não com a mesma intensidade de antes. A gente zoa, até as brincadeiras, quando a gente zoa alguém, ganha do seu time, tal, não sei o que. Julie, um abraço pra você, tá? quando a gente zoa alguém, até mesmo é dentro de um respeito, coisa essa que antes não tinha. Sim. Então, no meu ponto de vista, pode sim. Agora, claro, depende da dosagem, depende até onde, o que se fala, como se fala, a quem se fala. E o quanto ocupa também você aquilo, né? Sim. Bom, bem lembrado também, o quanto ocupa. Por exemplo, a seleção brasileira vai estrear amanhã. Temos encontro da igreja amanhã, justamente às 19 horas. E aí? E aí, não vai alterar em nada. Teremos encontro da igreja. Azar do Brasil. Depois, quem perderam foram eles. Vamos estar reunidos no nome de Jesus. Sim. Vamos estar reunidos no nome de Jesus. Depois que acabar o jogo, até a liderança falou, se quiserem assistir depois, a gente já sabe. A gente já vai saber o resultado, porque a galera vai gritar gol, né? Se for. Mas, entre assistir um futebol e assistir uma Copa do Mundo, ou uma final de Libertadores, ou qualquer outra coisa, eu prefiro a comunhão dos santos. Prefiro a comunhão dos santos. Eu acho muito legal esse ponto, porque a gente fala do fanatismo, né? Sim, E o fanatismo é sim, pecado. sim, a sim. primeira coisa. E quando, de alguma forma, querendo ou não, várias pessoas têm sua forma de ter o lazer. Tem gente que o lazer é assistir futebol, Sim. tem gente que o lazer é jogar videogame, jogar futebol, Assistir série. assistir série. O meu lazer, eu sou apaixonado por futebol, o meu lazer é assistir futebol.
Mas tu torce pra quem? Só pra saber teu nível de lazer. Flamengo, né? Deus de misericórdia. Jesus Amarrado em nome de Nazaré. Jesus. Você sabe, né? Que Volta, Jesus. Fulmina ele, fulmina. a gente não tá caindo, né? Então, assim, eu acredito que o Cristo Redentor. Volta, né, Jesus. É flamenguista, né? Então, o fanatismo é algo muito preocupante. Sim. Por exemplo, ao ponto de isso dominar meu coração, de eu xingar, de Sim. eu assistir chamando palavrão. Eu, de alguma forma, né, como meu irmão falou aqui, eu já assisti o jogo do Flamengo, né? Não crente, né? 2014, né? Quando o Flamengo foi eliminado pro León na Libertadores, precisava de uma vitória, Maracanã lotado, 60 mil pessoas, e a gente precisava de uma vitória. Aí o Andrei Santos faz o gol e a gente comemorando, o León vai lá e vira o jogo. Nesse dia eu fui fiquei desolado, assim, minha família assistindo o jogo. E eu chamei palavrão nesse dia, alterado. Não se aguentou. Não me aguentei. Foi pra carne. Eu fui pra carne. Aí a gente passou pra 2018, já era convertido. O Flamengo perde uma final de Copa do Brasil pro Cruzeiro. Cruzeiro gol do Arrascaeta ali, 1-1 no Maracanã, perde nos pênaltis, com o Muralha pulando só pra um lado. E aí eu falei, cara, isso não pode tirar a minha santidade, isso não pode desconverter a minha mente. Então eu acredito que quando passa pro fanatismo já é algo complicado. Eu me lembro muito bem quando a Eurocopa, eu tava assistindo a Eurocopa, e eu tenho muito esse costume de ler a Bíblia, né? Toda manhã tenho o costume de ler a Bíblia, tem meu devocional. E como eu jogo é na Europa, então os jogos são cedo. Sim. E eu comecei a perceber que eu não estava mais fazendo minha meditação só pra assistir futebol. Eu falei, cara, isso tá atrapalhando minha comunhão com Deus. Eu preciso rever esse meu conceito e não deixar isso tomar o lugar. Então, crente sim pode assistir futebol, pode ter esse amor, essa convicção pro futebol, mas a que ponto? A que ponto está tomando o meu coração? Será que tá vendo fanatismo? Então, se tá, eu preciso rever meus conceitos. Então, eu apoio essa questão do cristão assistir, mas não aquele cristão. Eu já fui muito isso, até hoje, né? Não vou mentir, de eu estar na igreja e o Flamengo tá jogando e olha aqui, ó. Glória a Deus, e aqui, ó. Olha, vem aqui o jogo rodando, né? Rapaz. Então, assim, já falei, caramba, eu tô na igreja na ceia. E eu tô assistindo o jogo, não. Deus do céu. Tive que virar o celular, desligar a minha internet. Rapaz, isso é complicado, porque eu, americano... Se você for pecar porque teu time não vai bem, eu tenho motivos de sobra, né? meu tá na 4ª divisão. Mas esse caso específico de estar na igreja e Celular querer ligado. saber o resultado, enfim, porque você termina querendo, né? É uma coisa. Mas quando você é o pastor da igreja... E quando você tá pregando, rapaz, aí era um jogo decisivo, os jogos de mata-mata, né? Sim. O América na luta pra sair na Série D. E eu aflito. Igreja pequena, não tem quem terceirizar a pregação, senão eu terceirizava a mensagem ali, e eu ia eu teria que pregar. E aí foi isso que aconteceu. Tô pregando e eu tô com o celular no púlpito ali, do nada, notificação de gol. Graças a Deus que a igreja é pequena. Irmão, dá licença aqui, meu time acabou de fazer um gol. O pecador esse pastor. Mas acontece, assim, todos nós somos... Falhos, passíveis, fica sim. Não, sobre o futebol em si, fica aquela ânsia de saber se o time tá ganhando, se o time tá perdendo, sobre mais quando o jogo é importante, né? E aí, é aí que tá os limites que você tem que ter, né? O prudente ali, qual era do Gessé? Ó, desliga a internet, né? Não te preocupa. Esquece o time agora. Mas pecador como eu sou, não consegui esquecer o time, mas preguei, foi uma benção, tá? Pastor, e a visão malucura, por exemplo, o nosso celular, sabe que hoje o celular tá muito avançado, né? Sim. Querendo ou não, às vezes cai uma notificação, mesmo você não colocando a notificação, Sim. gol de fulano de tal. O meu celular, inclusive, mesmo eu não ligando, aparece notificação, porque parece que pergunta assim, qual é o seu time do coração? Sim. E eles vão colocando. Não, Olha, o Google é imoral. Qual o seu time de coração? Meu Deus. Diz que onde estará o teu tesouro, onde estará o teu... Meu pai, Senhor nos livra, Senhor. Já aconteceu, pastor, já tá pregando, o Flamengo tá jogando e pim, gol do fulano. Eu falei, Deus da terra. Coisa boa! Pois esse dilema de futebol e crente, né? Mas você tava falando, eu dei uma pausa para verificar aqui o áudio, se tá tudo perfeito. Está tudo perfeito para essa Graças a Deus. estreia. Nós temos uma responsabilidade, de repente... Gente, releva aí que nós somos pelo menos eu e o Zafenati, é que nós somos estagiários. É a primeira vez que eu releva aí, venho minha aqui. primeira vez. Releva aí. Ó, e se esse negócio funciona, a gente vai ter que criar um nome aqui pro quadro aqui. Crente em campo. Crente em campo. Deixa eu ver.
Não sei, na hora a gente vê. Tem que Vamos orar pensar. por isso, pra ver que... Mas diga aí, ficaria interessante. Você ia falar alguma coisa antes de eu... Pum! Sim. Paulo, né, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Sim. Todas são lícitas, mas não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Nenhuma delas. E nenhuma delas é nenhuma delas. É lícito assistir um futebol? É lícito. É lícito colocar uma camisa? Não tem nada que me condene. Não tem nada que me condene por colocar uma camisa de um time de futebol. É lícito, sei lá, brincar com o que perdeu, por exemplo, Vitória e Flamengo, que o meu amigo aqui torce pro... Aí tu me quebra. Mas isso tem tomado, ou qualquer outra coisa, não somente o futebol, mas isso tem tomado, queridos, o lugar do Senhor na minha vida. Como tem tomado? Tem trocado. Essa aqui é a questão, né? Essa aqui é a questão. Como eu estava falando mais cedo, amanhã nós vamos assistir. Amanhã vamos ter um encontro da igreja. Porém, no próximo encontro, no próximo jogo da seleção brasileira, já estamos marcando, né? Eu com os irmãos da igreja, para a gente poder assistir juntos. Quer assistir? Quer torcer? Torça com os irmãos, assista com os irmãos, porque aí um ajuda o outro. Se alguém extrapolar em alguma coisa, um ajuda o outro, aí chama, meu irmão, pega leve aqui um instante, menos. Volta pro seu normal, volta vigia, no varão, vigia, meu irmão, vigia. Varão. Um ajuda o outro, porque aí, um ajudando o outro, um olhando o outro, te causa temor e edifica também. Sim. Edifica, né? Porque o irmão vai ver, até mesmo aquele que gosta de futebol ou precisa ser ajudado nessa questão, vendo a forma com que você torce, pode ajudá-lo também no crescimento no Senhor. É o que eu penso. E querendo ou não, de alguma forma, nós somos rodeados de pessoas, e essas pessoas nos observam, somos inspirações para elas, né? Sim, olha a forma como o pastor Jessé fala, a forma como o irmão fala, a forma como ele vê. Aí, por exemplo, eu prego a palavra, aí eu vou assistir um futebol com os irmãos, aí o cara, vejo, chamando, ainda que não seja palavrão, mas apelidando de uma forma horrível aquele jogador. Nossa, mas esse cara edifica vidas com a palavra, prega a mensagem, louva, e tá falando dessa forma. E aí tá amaldiçoando o pobre do jogador só porque tem um pé torto? E não é só o jogador, a geração toda dele. Aqui, ó, desafios para um bom crente. Sabe qual é o desafio para um bom crente? Achar xingamentos possíveis para crente. A Radassa esses dias, né? A Radassa esses dias falou, mas se a gente achar, tipo, algum xingamento que pro mundo não seja, mas a intenção do coração é de xingar. Quando alguém toca a bola errado ou coisa assim, esse infeliz, esse desgraçado, esse infeliz, vai fazer outro, desgraçado, aí para e pensa, rapaz, meu Deus, desgraça é ausência de graça. Eu tô chamando o cara de ausente de graça. Será que a graça do Senhor não alcança o desgraçado? Desgraçado. Não, então desafios do dia, lista aqui embaixo, xingamentos possíveis para um crente. Aí, coloca quando o cara erra o passe, perde um gol feito, claro. Bota aí embaixo aí, bota aí nas mensagens aí, vai. Ou quando tu pega um gol, né? Quando perde um gol. Perde o gol ou quando pega um gol. Como é que tu reage, né? Porque às vezes ele tá ali, né? E tá de boa, mas dentro dele tá uma luta interna. É verdade. Olha, eu acho engraçado, olha, por exemplo, o meu pai, né? Meu pai, se ele vê que o time dele tá assim, ele é flamenguista também, graças a Deus, né? Que nós somos flamenguistas, né? Vocês e 90% do Amapá, não tem time aqui no Amapá. Não tem time, eu já vi o meu pai. Só perder a piada. Uns dias atrás eu vi uma piada no YouTube, na mensagem o cara colocou assim, ó, o trem do Amapá é o Flamengo da Shopee. Essa eu concordo, que eu não torço pro trem. ele, ao ponto que tava tão estressado vendo o Flamengo jogar mal, que ele foi e desligou a TV. Não vou mais assistir. Isso já tá já tava assim, alterado. Então assim, foi uma atitude muito sábia. Sim. A gente poderia fazer isso, mas às vezes a gente já sabe o final das coisas, a gente quer ficar até o final. Sim. Não, bora evitar, bora desligar. Eu já, para esse jogo do Flamengo jogando muito mal, perdendo assim, horrível, e aquilo ali já me dominando, já deixei de chegar no horário na igreja pra ver o Flamengo jogar, pra falar, não, vamos no primeiro tempo aqui, e assim, nesse primeiro tempo me irritar total e já pra igreja com
com a carne me dominando total, Sim. assim. Então, assim, uma das estratégias, a gente, vamos evitar. Se eu sei que aquele jogo vai me estressar, bora evitar. Por exemplo, assim, quando o Flamengo... Aquele jogo contra o Palmeiras já contra o Vasco, 2-2. Aquele gol no finalzinho, eu tava arrumado, vai pra igreja. Meu pai arrumado, e a gente chuta, o juiz tinha dado 6 de acréscimo, já tava no 5. Chuta. Aí o bendito Plata perde a bola na lateral, cruza a bola, o Hugo Moura faz o gol. Acho que foi a última vez que eu gritei. Toma. Nem o gol do Vitória eu não gritei tanto Desliguei, quanto gritei gol do Vasco. Não dá mais pra mim. Eu fui pra igreja chateado, né? Ai, meu pai do céu, como eu gritei. Mas faz parte. É a graça do futebol. Claro, vai ter gente que vai pensar diferente e tudo é normal. Eu acho que os diferentes devem ser respeitados. Vai ter aquele camarada que vai dizer, não, acho que não deve se meter com o time, não sei o quê. Não deve torcer pra ninguém. Respeito. Vai ter aquele mais radical, mas eles não é a maioria. Para você que é descrente e nos ouve, nos assiste, entenda, não é a maioria. Todo crente tem um time para torcer e ele gosta muito do time dele. Sim. Nós não somos, fazer igual o outro. Nós não somos desse mundo, mas estando nesse mundo, não fugimos dele. Nós encaramos ele, né? Isso foi o recado de Jesus. Sim. Vocês estando no mundo, não se ausentem do mundo. Vocês estão aqui, mas vocês são luz aqui. Então, eu consigo enxergar no futebol essa possibilidade, não só porque tenho um canal e comunico futebol para muita gente no mundo do América, né? Tem que dar as proporções, mas dentro do mundo do América eu comunico para muita gente e todos, não todos, mas sim, publicamente, eu deixo muito claro quem sou, porque estou. Algumas vezes me perguntaram assim, disse, Gessé, se tu tivesse em Natal, que meu time é América do Natal, tivesse em Natal, cara, o canal, o programa, você ia crescer muito. E esse alguém que me disse, isso é alguém da Crônica Esportiva. Cara, você tem muito pra crescer, cara. Vem pra Natal, não sei o quê. Aí eu disse pra ele, cara, eu não posso. Aí ele falou, mas o que que te prende aí? Aí eu disse, você quer realmente saber? Eu vou lhe explicar. Eu expliquei pra ele. Cara, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado que é muito maior do que torcer pro América. Amém. Ele parou, ficou assim. Cara, mas tu pode começar a ganhar dinheiro com isso. Eu digo, não tem problema, cara, não tem problema. Se Deus me oportunizar um dia a viver disso e estar em Natal, tudo bem, ok. Não nego que há esse desejo, mas é quando eu entender que, ou melhor, que veio da parte de Deus, ou melhor, não é só eu entender, é quando Deus comunicar que disse, ó, Gessé, pode ir, eu acho que você... E eu enxergo esse campo como um bom campo missionário, nós somos, eu, Zafenati, né, o Márcio de alguma forma também é missionário, então eu enxergo isso um bom campo missionário, você poder comunicar o evangelho dentro dos ambientes de futebol, dentro dos corredores do futebol, da crônica esportiva, mas por hora e por momento, não é tempo de estar em Natal. Eu queria muito. Todo ano eu me programo, rapaz, os jogos do acesso, talvez eu vou tentar estar em Natal, não sei o quê, mas eu nunca consigo. Por quê? Porque minha prioridade é o evangelho, é o chamado que o Senhor tem. Então, assim, futebol é apaixonante. Então, você que nos assiste, sempre tem um crente que vai gostar muito de futebol, mas acima de gostar muito de futebol, precisa gostar mais de Deus. Aleluia, sim. A Copa, você vai completar? Eu ia falar um negócio que é muito importante, que eu acredito que essa conversa aqui vai ajudar aquelas pessoas que de alguma forma, não estou criticando doutrina de igreja, mas que a doutrina fala que é pecado assistir futebol. Acho que antigamente, né, os senhores já são mais velhos na fé, tinha aqueles crentes que quando o pastor chegava escondia a televisão e tá assistindo futebol, né? E eu acredito que tem muito jovem que está se convertendo a Jesus. E de alguma forma estão sendo doutrinados por essas igrejas. Sim. Os senhores, o que os senhores poderiam dizer para esses jovens que amam futebol, mas congregam numa igreja que diz que é pecado futebol? Como a gente poderia mostrar para eles assim que de alguma forma não é pecado? Eu sou novo, eu tenho 7 anos convertido, me converti agora, assim, de alguma forma, não tenho nem 10 anos. Eu não saberia, eu poderia explicar de várias formas, mas para alguém que é mais velho na fé, teria mais experiência, ou de alguma forma, um conteúdo para explicar. Eu posso contar meu testemunho de fé. Agora há pouco falamos, né, de não trocar as coisas de Deus, não trocar as coisas de Deus pelo futebol, por qualquer outra coisa. No começo da minha fé, eu fui assistir, eu ainda estava em Salvador, fui assistir Vitória e Corinthians na Fonte Nova. Era uma quarta-feira, 7 horas da noite. E os encontros da igreja,
Era na quarta-feira à noite, né? A gente saía para proclamar e tal. Eu novo na fé, ainda estava aprendendo a ler as escrituras e tal, aquelas coisas, aprendendo a obedecer. Até que fui assistir esse jogo e os irmãos sentiram minha falta. Na quarta-feira eu não fui pra proclamação. E aí, rapaz, quando chegou na quinta-feira, a liderança me chamou. E aí, cara, sentimos tua falta ontem, você não veio? Aí eu joguei uma conversa por cima, não respondi a pergunta. Depois um outro irmão me perguntou, e aí, cara, sentimos sua falta ontem, você não veio? Aí eu não respondi. Joguei uma outra conversa por cima. Na terceira vez, um irmão notou aquilo e aí perguntou, por que você não quer responder? Você estava onde ontem? Aí eu disse, rapaz, eu fui pra Fonte Nova, fui assistir Vitória e Corinthians. Rapaz, aí os irmãos me olharam e disse, meu irmão, você perdeu muito ontem e não ter vindo para o encontro. Perdeu muito. Não me lembro agora o que foi que ele tratou, mas assim, ele disse, olha, o senhor falou assim, usou muitos irmãos ontem, já tem uma pessoa que está querendo colocar a sua vida em Cristo, né, ser batizada e tal, e você perdeu muito. O que acrescentou na sua vida? O que acrescentou na sua vida essa sua ausência ontem? É aquilo ali. Aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a obedecer. Se não fosse dia de encontro, eu iria. Se não tivesse discipulado, eu iria. Ou se não tivesse encontro da igreja, eu poderia ter ido. Como já aconteceu de ir para um domingo, a igreja se reunir no domingo de manhã para algum encontro, à tarde ser liberado, aí eu ia pro jogo. Já fiz isso algumas vezes, mas porque já tinha sido liberado dos encontros. Então assim, ó, a prioridade no reino de Deus para a igreja, você que está assistindo, a prioridade no reino de Deus, na minha vida e na sua vida, é a vontade de Deus. Ponto. Não há como fugir disso. Ponto. A vontade de Deus para a minha e para a sua vida é a melhor opção, ainda que seja contrário da nossa. A vontade de Deus é a melhor. Ponto. Não há como fugir disso. E o senhor, pastor, o que o senhor faria se encontrasse com um jovem? Eu, por exemplo, pastor, legal, eu não posso assistir porque o meu pastor diz que é pecado. Eu não posso assistir Copa do Mundo porque o futebol é do mundo. É coisa do mundo. Não posso assistir. Não posso assistir futebol porque é do mundo. Então, mas eu vejo o senhor assistir, que o senhor é crente. Mas a gente pode assistir gente que é crente, pastor? O que o senhor responderia pra essa pessoa? Rapaz, tem que ter um mix de sabedoria muito grande, né? Eu, no meu impulso de imediato, é dizer, procura uma igreja. Saia da sua igreja, corre do seu pastor. Mas eu tenho que ser responsável o suficiente para não poder responder isso, né? É questão de obediência, né? Eu acho assim, quando você está numa igreja e ela explicitamente tem algum peso doutrinário que faz, principalmente sobre usos e costumes e tal, não sei o quê, você não foi para lá enganado, você foi para lá sabendo. E aí, de alguma forma, eu acho que é mais prudente ele se submeter a isso. Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. É por isso que eu disse, a resposta mais simples é troca de igreja. Entendeu? Procura uma igreja. Agora, se existir a liberdade, por isso que é sabedoria, a liberdade entre mim e a pessoa em questão e o interesse da parte dele de entender os porquês, eu assisto, eu participo do futebol, aí eu posso explicar. Agora, do contrário, a minha resposta vai ser simplória. Né? Simplória, eu digo, meu irmão, para você vai ter que ser, infelizmente, você se submeteu a isso. Liderança, sim, a única forma de você estar tecnicamente debaixo de uma liderança e ser respeitável a ela, entendendo que você não pode, infelizmente. Agora, segundo passo, virou a página, você quer entender o porquê eu faço, eu posso dizer. Entendi. Agora, se você não quer, não quero, eu sou submisso a seus pastores. Então, viva a vida, seja feliz. Mas, se a camarada der margem, quiser entender, e se essa margem for concedida, eu explicaria para ele. Digo, olha, na vida, a gente faz muitas coisas. Muitas coisas que é
do mundo. Do mundo. Sim, senhor. De diferentes coisas que você possa imaginar. Sim. De uma série que você assiste a um filme que você assiste a... Sim, sim. Então, há um leque de coisas que você já faz que é equivalente a assistir um jogo de futebol. Sim, Né? senhor. Que é extremamente equivalente a assistir um jogo de futebol. Há muitas coisas que você consciente e inconsciente faz que ofende muito mais a Deus Sim. do que necessariamente assistir um jogo de futebol. Sim. Né? Não sendo generalizando, Sim, sim. generalizador, mas muita gente diz, olha, eu não assisto futebol, porque futebol é pecado. Aham. Mas é o cara que maltrata filho, mulher, em vez de ser aquele cara que é um veículo, um instrumento da paz, é um cara tumultuador, briga por qualquer coisa na igreja, não sei o quê. Ou seja, ele não assiste um jogo por achar que o jogo vai tirar a comunhão dele com Deus, mas faz um inúmero de coisas inconscientemente que já tira a comunhão dele com Deus, né? Então, assim, é um negócio muito delicado. Aham, sim. Mas eu ainda continuo nessa linha. Se o camarada tá lá, ninguém botou uma arma na cabeça dele pra ele tá lá, ele aceitou aquilo ali. Os Submeta. costumes tem muito disso, né? Sim. Eu tô Sim. numa igreja, pastor, que o pastor não me permite, a igreja não me permite usar brinco, por exemplo. Fazer tatuagem. Respeite, Sim. você tá lá. Se você entender que não é pra estar, procure uma que vai, né? Mas sempre a motivação de estar numa igreja, ela tem que ir além dos seus confortos, né? Sim. Eu sou muito assim, eu entendo que algumas coisas são exageros por algumas denominações, Sim. mas eu entendo também que há uma bagagem por trás daqueles exageros Verdade. que eu não sou digno de questioná-lo, Sim, sim. entendeu? Eu não tenho nem lugar para falar e nem condições de fazer uma reparação histórica para entender o porquê daquilo. Ah, porque algumas igrejas entendem que você tem que estar sempre social. Tem um porquê. É. Eu não estou disposto, não por desmerecer, nem porque não mereça, mas por entender que não vai mudar muita coisa se eu for brigar por causa disso. Sim. Então deixa os irmãos, né? Ah, pastor, você prega de camiseta. Na minha igreja não se pode pregar de camiseta. Tá tudo bem. Nem eu estou disposto a explicar o porquê prego, Sim. mas nos respeitando, minha vida vai seguindo. Sim, Futebol é a mesma coisa. Sim. Se o cara fala, é pecado jogar futebol, é pecado assistir futebol. Meu irmão, Se tua liderança entende entende assim, assim, né? ou troca de liderança, ou se então submete a ela. submete. Né? Mas interessante esse ponto que você falou. O escritor de Hebreus fala assim, ó, imitai... É bom ter um crente. É bom, né? Tá vendo? Hebreus 13:7, né? O escritor fala assim, ó, lembrai-vos dos vossos guias, os quais, outras traduções diz, né, imitai os vossos guias. Imitai os vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que obtiveram. Então, assim, ó, se você entende como da parte de Deus, uma vez que aqui a liderança, ela foi o evangelho que chegou até você, então, assim, é mais prudente que ele obedeça à sua liderança. Agora, se você entende como da parte de Deus que aquilo não está batendo, então vamos para a palavra de Deus e ver aonde é que está o equívoco. Eu não gosto de chamar assim erro, gosto de chamar equívoco, né? Porque é mais sensato, né? Então, assim, tomemos muito cuidado, porque assim, ó, há uma série de dogmas, de dogmas assim, que se a gente não tomar cuidado, podemos acabar sendo levados por enganos, por muitos enganos, ainda mais nos dias de hoje, com esse negocinho aqui, com a tal da inteligência artificial, né? Sim. Porque é a vontade de Deus é que tem que estar encucada na nossa mente. E não a nossa vontade, que deve ser inculcada à vontade de Deus. Sim. Não. Nós é que nos convertemos ao Senhor, e não nós, e não Ele a nós. Verdade. Eu acho muito interessante. Não era de falar de Copa do Mundo, mas um fator Vamos já entrar na Copa do Mundo. Um fator muito importante, porque eu tenho um amigo, né, que ele foi, de alguma forma, ele foi preso, né, por erros, e dentro da cadeia ele se converteu. E meu amigo, ele é apaixonado por futebol. Sim. Hoje, glória a Deus, já tá solto. Graças a Deus. Mas lá, ele ficou na cela dos crentes e falaram bem assim, olha, agora tu é crente aqui não joga bola, crente aqui não faz academia, crente aqui não brinca, se é crente, nós entendemos que o crente tem que viver
pra Deus. Então nós temos que ver você lendo a Bíblia, os outros, né, que não, Sim. os presos tá falando, vendo você lendo a Bíblia, vendo você no culto. Se eu ver você quando chutando uma bola, a gente vai saber que você não é um deles, que fala que é crente, e a gente vai tomar uma providência. Então, aí ele saiu de lá, com essa mente, tava lendo a Bíblia, Sim. e perguntou pra mim, Sim. mano, mas tu não é crente? Por que tu joga bola? Aí eu falei, mano, aí a gente vai entrar no... A gente respondeu, é porque eu não aprendi dentro da prisão. É, né? O contexto que o cara aprendeu. Não tem como jogar bola. Se essa vez você tá me bater. Mas eu falei assim, amigo, eu me converti numa igreja que eles não vê o futebol como um pecado. Sim. Mas falou assim, mano, mas eu me converti. Eu falei assim, mas tu vai voltar pra lá? Aí eu falei, tu vai voltar lá? Não, então assim, você pode se adequar a uma igreja que você entenda que, nossa, eu me adequo a esse costume. Ah, não, mas esse costume... não é... Então, avalia por isso, que foi algo que o senhor falou que foi muito importante. Então, existe crentes lá que de alguma forma vê o futebol como errado, que amam Copa do Mundo, mas não estão assistindo porque ainda foi enraizado isso dentro deles. E esse foi um fator muito importante que o senhor falou. Sim. E esse contexto específico aí, né, do camarada, você vê, olha o ambiente. Ele tá dentro de um presídio, e aí dentro de um presídio, de fato, pode fazer sentido que jogar bola não vai ser um bom testemunho. Porque ninguém sabe com quem você vai jogar bola. De repente você vai jogar bola com outros e pode gerar, né? Então deve ter algumas regras internas lá dentro, que aí você vai chegar e vai dizer que o camarada lá dentro do presídio tá errado. Não vai, né? É o contexto do camarada, né, meu amigo? E foi engraçado. Mas aí uma vez que ele tá longe desse contexto, ele pode fazer uma leitura do atual momento e pode dizer, olha, se eu tô aqui fora, o que me pode ser prejudicial? Jogar uma bola. Não pode ir pra academia, né? O que foi engraçado, pastor, que ele veio, já tava solto, mas foi tão enraizado isso dentro dele, claro, que de alguma... E, por um lado, foi bom, porque a palavra, a doutrina, adentro ele falou assim, cara, eu preciso mudar a minha vida. Mas olha como isso já ficou muito... Mexeu muito, né, com o estilo de vida cristão dele. E hoje, né, estão moldando ele, mostrando pra ele. Dentro de outro contexto. Dentro de outro contexto. Sim. Mas esse foi o ponto que o senhor falou. Aí eu já tive a liberdade de falar pra ele, procure uma igreja aonde você vai se adequar. Anota o endereço aí, Avenida da... Você tá vendo isso, mano? Pronto, ó. Como é que fala? Eu jogo bola. Eu jogo futebol. Só não sabe, mas joga. Bom, jogo futebol. Mas assim, ó, antes de Cristo, nós tínhamos nós vivíamos culturas, vícios e etc. Até mesmo jogando futebol. Em Cristo, nós somos reeducados até mesmo jogando futebol. Por exemplo, é muito comum no meio secular, quando você tá com a bola e o adversário vem por detrás, lá fora alguém grita, ladrão! Né? É sinal de que alguém tá vindo. Ó, ladrão, pega o ladrão. Ladrão. Aí pra você já tocar logo a bola. No nosso meio, nós não gritamos ladrão. Uma vez, quando eu fui jogar a bola com os irmãos lá, quando eu gritei, ó, ladrão! Aí os irmãos me pararam. Ladrão não, rapaz, ele é um irmão. Ó, o irmão, grita assim. Aí a gente aí grita, ó, o irmão. E aí somos reeducados. Faltas. É muito comum no meio secular uma falta que você não sofreu, mentir. Mentir, é muito comum isso. Na igreja. Conheço um camarada que foi convocado pra seleção que faz muito bem se ficar rolando no chão seguindo também. Já ele vai rodar. Mentir quando não foi falta. Mentir quando não foi pênalti. Xingar o juiz. Paulo disse, né? Não venha da sua boca nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, antes fale aquilo que for próprio para a edificação. Muito menos a mentira deve ser tolerada no meio da igreja. E nós não somos apenas igreja quando estamos reunidos. Somos igreja da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Somos igreja. Então assim, ó, se não aconteceu falta, não foi falta. Se não foi pênalti, não foi pênalti. Agora, se foi, foi. Se estava impedido, viu, Júlio Mota? Se estava impedido, estava impedido. Mas assim, ó, então assim, ó, longe do meio da igreja, todo e qualquer tipo de pecado. Quer mentira, quer faltas violentas. Pra que eu vou bater no... Ainda que não aconselho, isso aqui é uma coisa
só jogo bola com os irmãos. Eu não jogo bola com ímpio, não. Só jogo bola com os irmãos. Pra que eu vou chegar junto, chegar duro no irmão? Não. Se não vai, segura ele pelo menos na corrida, segura. Não deixa ele passar, segura e tal. Mas, faltas desleais, palavrões, mentira, afasta do meio de nós, Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo tipo de pecado é pecado. Uma vez eu tava jogando bola, eu tava alterado, eu cantei: juiz, ladrão, vai morrer sem salvação. Radassa, minha filha, levei ela pro estádio, né? Lá pra Arena das Dunas, aí em Natal, numa das nossas viagens pra lá. Sim. Aí, Radassa pequena, sei lá, Radassa tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim. Radassa entrou, quando Radassa entra, a gente procura um canto pra sentar. Aí eu, por natureza, gosto de ficar perto do alambrado. Sim. Lá não tem, lá é mureta, né? Mas a gente chama alambrado, Lá perto da embaixo, mureta, que aí passa o juiz, passa o lateral e tal, e aí eles nos ouvem, né? E aí a gente tá lá pra ser ouvido, né? Aí eu disse, não, mas dessa vez eu não vou pra lá não, porque aí tem Radassa e lá é o ambiente que fica todo mundo lá, os caras ficam aquele aglomerado de gente e tal. Aí outro canto que eu gosto de ficar é perto da organizada. Sim. Organizada um pouquinho assim pro lado, mas eu consigo ouvir o som da bateria e tal, e pá. Beleza. Desta vez com a Radassa e a Thaís, é melhor ficar o mais distante possível, que de repente estoura uma confusão, um negócio. Sentamos. Mas no que a gente ficou, parece que foi pior. O camarada chegou atrás, assim que ele chega, o jogo já tinha começado, ele chegou atrasado, ele começou: bandeirinha, filho de pi, e não sei o que, pi, se roubar você vai pi, e não sei pi, e pi. Radassa, ela não era habituada, ainda não é até hoje habituada, a ouvir palavrões, essas coisas, né? Assim, criada da igreja. Ela parou, virou assim, ó. Cara, um olhar de criança, daquele... Reprovando aquilo. Que esse cidadão, ele não sabia onde socar a cara. Rapaz, Radassa com a cara assim, ó. Rapaz, aí parece que deu um senso naquele cara. Caiu a sensatez. De vergonha. Ele falou: tá bom, não precisa olhar assim pra mim, não vou pra ali, não sei o que. Saiu aqui, catou um copo de cerveja dele, foi não sei pra onde. Então, assim. O senhor usou uma criança. Né? Rapaz. Então, olha só, no ambiente de futebol, tudo isso existe, né? Tudo isso existe. Então, você tem que ter uma espécie de maturidade pra estar nesse ambiente. Sim. Eu, Gessé, não vejo problema. Mas eu não recomendo pra quem não tá maduro na fé o suficiente. Sim. Primeiro, um ambiente, Pouco muita vestido, bebida sim. disponível. Né? Então, verdade. assim, muita gente xingando, não sei o quê. Então, se você tem esses hábitos, né? Já teve esses hábitos, meu amigo, o bichinho do hábito ali é rapidinho. Então, o futebol, ele é muito o contexto do ambiente e você... É um campo minado, né? E, sobretudo, você tá bem. Você tá bem com Deus, né? Você tá bem com Deus, você tá bem com Deus, vai fazer toda a diferença na forma como você vai se relacionar com o futebol, né? Sim. O Gessé de hoje é um Gessé totalmente diferente. Talvez o Gessé de hoje, ou de antes, de sei lá, 15 anos atrás, não poderia fazer o Alvo Rubro Cast, que é o canal que a gente tem que falar do América, né? Mas hoje consigo. Né? Mais maduro na fé. Exatamente. Sim. Vamos pra Copa do Mundo? Vamos! A Copa do Mundo é nossa, sou brasileiro, não há quem possa. Vou começar a gravar de novo.